Eu sou a Carla Dalonde e hoje nós vamos conversar um pouco, analisar se de fato você é ou não filho de Deus. Nós vamos, com base nas Escrituras Sagradas, analisar algumas características de quem é filho de Deus e características de quem não é filho de Deus. Com base lá no princípio, quando Deus ele cria Adão e Eva, e ali ele fala: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Adão e Eva, pessoas que se relacionavam como filhos de Deus, eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto. A partir daí, Deus se afasta de Adão e Eva e o pecado entra na humanidade. Entrando então o pecado na humanidade, nós separados estamos de Deus. Nós nascemos numa natureza pecaminosa e nós só somos salvos disso e reconciliados com Deus novamente quando o seu Filho Jesus vem ao mundo, morre por nós, se entrega por amor a nós com morte de cruz, derramando teu sangue precioso. E Deus nos deu livre-arbítrio de escolher fazer o certo ou o errado. O primeiro ponto, a primeira característica de alguém que é filho de Deus vai estar lá em Gálatas. Abre a sua Bíblia comigo no capítulo 3, no versículo 26, que diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Carla, eu só posso ser filha de Deus se eu crer em Jesus? Sim. A palavra de Deus diz que eu só posso ser filha de Deus, que eu me torno filha de Deus a partir do momento que eu passo a crer em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quando eu entrego o governo da minha vida a Jesus, quando eu me entrego total livre acesso a Ele, deixando com que Ele me governe, com que Ele seja o meu Deus, o Senhor e Salvador da minha vida. Como é isso? Como eu faço isso, Carla? Confessando a Jesus, abrindo a boca e declarando. Porque às vezes a pessoa acha que é filha de Deus por ela ir um culto aos domingos. Ela já acha que ela é filha de Deus. A pessoa acha que ela é filha de Deus só por ela fazer uma caridade. Alguma pessoa acha que ela é filha de Deus só por ela, às vezes, ser uma boa esposa, por ela ter guardado ali em santidade para casar com alguém. Só que a Bíblia não deixa só uma questão me mostrando de que eu sou filha de Deus. Não, é um todo, é um conjunto para nós analisarmos como nós devemos andar sendo filhos de Deus ou não sendo filhos de Deus. E esse é o primeiro ponto. Crê em Jesus. Se você não crê ainda em Jesus, se você não entregou sua vida a Ele, sobre os cuidados dele, ao final desse vídeo eu vou fazer uma oração. E que você possa fazer essa oração junto comigo, entregando a sua vida em total livre acesso ao Senhor. Nós vamos analisar também em João no capítulo 1. João, abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 1, no versículo 12. Nós vamos entender um pouquinho com base bíblica que vai dizer: contudo, aos que receberam, quem recebeu? Quem decidiu crer. Aos que crerem em seu nome, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Porque nós estávamos separados de Deus. Quando nós passamos a crer nele, ele nos dá o direito de nos tornar filhos de Deus. Deus tem propósito comigo e com você. E para isso nós precisamos ler as Escrituras para analisarmos os passos que nós devemos tomar diante do Senhor. O segundo ponto, para analisarmos se de fato nós somos ou não filhos de Deus, vai estar lá em Romanos. Abra sua Bíblia comigo, Romanos, capítulo 8, no versículo 14. Que aqui vai nos falar o segundo ponto, que quem é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como eu sei que eu sou guiada pelo Espírito de Deus? Vivendo de acordo com aquilo que o Espírito Santo é, obedecendo, sendo fiel a Jesus. Então, todos que têm o Espírito Santo, que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Como que eu sei que eu tenho o Espírito de Deus na minha vida? Quando eu passo a crer em Jesus, o Senhor derrama, coloca em nós como selo de filho, o Espírito Santo. E nós vamos analisar como que eu sei que eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Analisando o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas.
no capítulo 5, no versículo 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você tem essas virtudes do Espírito. Você tem essas características, o fruto do Espírito que está em você. Você passa a desenvolver o fruto do Espírito. Você começa a decidir a ter esses novos hábitos, porque como nós viemos de uma natureza decaída, os nossos frutos não eram esse de filhos de Deus. Era totalmente ao contrário. Para você que não é filho de Deus, como que você vai analisar que você não é filho de Deus? Aqui em Gálatas mesmo, no capítulo 5, no versículo 19, vai dizer: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, dissensões, facções, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, inveja, egoísmo, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se você não é filho de Deus, você pode ter certeza e analisar que você segue alguma dessas coisas aqui ou todas. E para você se tornar filho de Deus, você precisa correndo se arrepender e começar novos hábitos, não com as suas forças sozinho, é claro que você decide, mas o Espírito Santo vai te ajudar a viver uma vida de santidade, uma vida de filho de Deus. Outra característica é o quê? Quem é filho de Deus, ele é obediente. Ele obedece. Ele ouve ao Senhor. Ele faz aquilo que agrada ao coração de Deus, que é o quê? É cuidar das coisas do Senhor. É ter intimidade com o Senhor. É não fazer o que é mal. É não fazer essas coisas aqui que a carne quer. Mas é obedecer, vivendo, que sendo uma pessoa que que desenvolve cada dia os frutos do Espírito. É sendo uma pessoa segundo o coração de Deus, uma pessoa que alegra o coração de Deus, uma pessoa que é justa, que vive a palavra, que honra o Senhor, que tem o caráter de Cristo, que é um exemplo para a humanidade de verdadeiro cristão. Quem é filho de Deus, ele é obediente, assim como eu tenho os meus filhos. A Bíblia fala que Deus, ele corrige o filho que ele ama, assim como nós, eu tenho filho, e se você tem filho, você corrige seu filho porque você está se ensinando ele a ser uma pessoa melhor, ensinando, isso não é bom, isso não é certo você fazer. E é assim que o Senhor faz conosco, porque ele quer que nós nos aperfeiçoamos nele. E para isso nós precisamos obedecê-lo em tudo. Ah, Carla, mas eu errei aqui, corra e se arrependa. E passa a viver a cada dia mais com a ajuda do Espírito Santo a palavra de Deus. Outra coisa, quem é filho e quem não é. Quem é filho não vive na prática do pecado. Lá em 1 João, abre comigo. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, no capítulo 3, no versículo 9, vai dizer: Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Se você tem praticado pecado, o que é pecado? Tudo aquilo que eu sei que eu devo fazer e eu não faço, nisso eu estou pecando. O que você tem deixado de fazer para Deus? Aqui nós já analisamos frutos da carne. Tudo aquilo que é pecado. Se você está vivendo no pecado, você não é filho de Deus. Mas se você tem fugido do pecado e procurado ser uma pessoa que teme a Deus e é obediente, você é filho de Deus. Você tem buscado viver na verdade de Cristo, você é filho de Deus. Outro ponto para analisarmos aqui, a palavra de Deus diz que quem é filho de Deus, ele é pacificador. Lá em Mateus, abra comigo, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 9. Eu até escrevi aqui no papel para mim não esquecer. Mateus, no capítulo 5, versículo 9, vai dizer assim: Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Você tem sido uma pessoa que é pacificadora ou você tem sido uma pessoa que só gosta de brigas, de contenda, de discórdia, de bagunça? Se você é essa pessoa que gosta de briga, de discórdia, de contenda, de confusão, você não é filho de Deus.
Mas se você é uma pessoa pacificadora, que evita brigas, que foge da aparência do mal, que vê uma confusão e procura ajudar e não a colocar fogo na lenha para pegar mais briga, ainda mais confusão. Se você é essa pessoa que corre, que foge, que é pacificadora, você é filho de Deus. Você é amado do Pai, você é amada do Pai. Agora nós vamos analisar as características de alguém que não é filho de Deus. Essa pessoa, nós já vimos que quem não é filho de Deus, ela não reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Ela rejeita Jesus, ela não aceita. Ela ama mais o mundo do que as coisas de Deus, do que a Deus. E lá em 1 João, vamos voltar lá para 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João, no capítulo 2. Vai junto comigo, hein? Me deixa só, não. Vamos analisar. A palavra de Deus é que nos liberta. 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, vai dizer assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você tem amado o quê? Mais os prazeres deste mundo ou mais a presença de Deus? O que você tem feito? Buscado mais os prazeres dessa terra? Ou tem buscado primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. A palavra de Deus diz que quanto mais nós alimentamos a nossa carne, mais enfraquecido nós vamos ficar. Quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais nós vamos ficar fortalecidos no Senhor, porque a nossa carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca e nós precisamos alimentar o nosso espírito em Deus a cada dia mais. Se a tua vida, o teu coração está nas coisas desse mundo, você precisa analisar de fato quem você tem sido e correr para se tornar filho de Deus. Quem sabe essa é a oportunidade que o Senhor está te dando de se arrepender e de correr para os braços dele. Outra coisa, quem não é filho de Deus, não tem o Espírito de Deus. Nós vamos analisar isso lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5. Romanos 8, abra comigo, Romanos 8, versículo 5. Vai nos dizer assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito de Deus tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Se você é filho de Deus, você tem a sua mente voltada para as coisas do céu, da eternidade, de Cristo. Se você não é filho de Deus, a sua mente só está ligada nos prazeres dessa vida. Prazeres passageiros, é tudo momentâneo. O seu coração está enraizado nessa terra para quem não é filho de Deus. Então comece a analisar esses pontos. Reflita em quem você tem sido. A palavra de Deus diz que quem não é filho de Deus, ele vive segundo a carne. Nós já lemos aqui alguns versículos lá em Gálatas falando sobre os frutos da carne, né? O fruto da carne, a carnalidade, como que é. Nós já vemos que aquele que é filho de Deus, ele é obediente. E o contrário aqui, o outro ponto de quem não é filho de Deus, ele não obedece, ele é rebelde. Ele vive na ignorância, no pecado, ele não aceita a correção. Ele quer continuar nos prazeres dessa vida, seguindo os seus próprios desejos, achando que com a sua força você é capaz de se salvar, mas você não é. Com base nessas explicações, nesses pontos de ser ou não, é uma balança de ser ou não filho de Deus. Quem você tem sido? Analise. Sonda o teu coração nesta hora, onde você estiver. Você é filho de Deus? As suas atitudes têm te colocado como filho de Deus? Ou as suas atitudes têm te colocado como filho do diabo? Porque a palavra diz, ou eu sou filho de Deus, ou eu sou filho do diabo. Lá em 1 João, no capítulo 3, no versículo 10, diz assim: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama ao seu irmão.
Então, o que é praticar justiça? É viver segundo a palavra de Deus, é ser obediente, é amar ao Senhor, é ser exemplo. Se você não tem sido essa pessoa, você tem sido filho do diabo. E se hoje você quer passar a ser filho de Deus, eu vou fazer uma oração. E que você possa fazer essa oração junto comigo, entregando a sua vida sobre os cuidados do Senhor. Aonde você estiver, não importa. Que você possa parar um tempinho e fazer essa oração comigo nesta hora. Fala assim: Senhor meu Deus, eu me arrependo de ter sido ignorante. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de ter estado tanto tempo, Senhor, sem correr para os teus braços. Mas hoje, Pai, eu quero te pedir, apaga o meu passado e lança no mar do esquecimento. Escreve uma nova história para mim. Eu quero me tornar filha de Deus. Eu quero me tornar filho de Deus nessa hora. Eu entrego a minha vida sobre os seus cuidados. Eu confesso que o Senhor é o Senhor Salvador da minha vida. Eu confesso Jesus Cristo como meu Pai, como meu Deus. Faça o que tu queres da minha vida. Me ajuda a ser fiel ao Senhor, Espírito Santo. Me ensina todas as coisas. Me ajuda a te amar com todas as forças. Me ajuda a ser obediente. E que eu possa ser zelosa em andar nos teus caminhos, sendo irrepreensível. Eu entrego a minha vida a ti, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu te agradeço em nome de Jesus. Meus queridos, minhas queridas irmãs, a palavra de Deus diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E nessa hora, com essa oração foi ligada no céu. Creia que foi a melhor escolha que você pode ter feito na sua vida. E que a partir de hoje você tem como selo o Espírito Santo, que você já recebeu através dessa oração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. E continue aqui nesse canal. Teremos mais vídeo, aprenderemos juntos a respeito da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.